Olá pessoal, hoje nós vamos falar de emaranhamentos sistêmicos da saúde. Na sua família, todo mundo morre da mesma doença? Se a sua resposta for sim, não saia daqui. Depois da vinheta você vai entender o que pode estar acontecendo. Vamos agora ver como que essas dinâmicas sistêmicas, tá, de emaranhamentos de saúde afetam nossa vida. Aqui, gente, eu fiz um que seria da seguinte maneira, tá? Este aqui, que é o primeiro, que é o ancestral lá atrás, tá? Teve uma doença, tá? Por exemplo, ele teve um câncer, mas era uma doença muito rara na época, ninguém descobriu. Aí aqui nós tivemos uma sequência de pessoas que morreram e nós estamos com esta pessoa aqui que está com leucemia em estágio terminal e nos procura para olhar essa situação, né? E aí, o que a gente percebe? Ao abrir o sistema, se a gente for fazer em grupo presencial, as pessoas entram ou vão caindo ou vão olhando. E aí sempre tem uma historinha lá atrás. É assim que funciona com a constelação. Sempre tem uma historinha lá atrás com histórias com desarmonias, com falta de respeito, né? Com situações problemáticas e tristes. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Esta moça aqui ficou grávida de um namoradinho. O pai ficou com muita raiva. Gente, eu tô falando de 100 anos atrás. O que o pai fez? Foi esse netinho que nasceu. Ao nascer, ele descartou a criança. Essa criança foi descartada, né? Então gerou uma exclusão, certo? E aí, o que acontece? Aqui eu coloquei essa situação aqui como a doença, né? E esse também como sintoma. Na constelação a gente não fala doença, a gente fala o termo sintoma, porque a gente vai olhar para o sintoma para buscar a causa raiz. Porque se eu for olhar só para o sintoma, eu não vou achar a causa raiz. Eu preciso olhar o lado causa e não o lado efeito. Então a gente vai inspecionar para poder achar. E a causa raiz está aqui, né? Então ele descartou aquela criança e pior, ele mandou matar o rapaz, por exemplo. Então temos duas mortes aqui. O rapaz e a criança. É muito triste, gente. Acontecia isso? Muito, tá? Então tá aqui. Então morreu a criança e o rapaz. Lá atrás, tá? E aí o que acontece? Olhando essa história, né? O que a gente percebe? Que aqui tá tendo uma cobrança e daí todo mundo nessa família vai morrendo da mesma doença, até que chegou nessa pessoa. De repente é uma criança, os pais estão desesperados e resolvem fazer uma constelação familiar sistêmica. Quando a gente abre o campo, o sintoma está grudado nela, só que o sintoma de repente vira lá para trás quando põe esses elementos. Ele deixa de estar grudado com ela para olhar. Quando isso acontece no movimento sistêmico, é que ele já encontrou a causa raiz. A causa raiz não é a pessoa, é aqui. E quando ele olha aqui, ele vai olhar para todas as mortes. E são muitas. Muitos morreram em honra de uma história desastrosa lá atrás. Esta moça foi obrigada a casar com este rapaz e teve novos filhos. Só que aquele filho que foi jogado fora e de repente foi acolhido por uma família mais humilde,
e fica sabendo que é dessa família abastada, ele vai guardar raiva por eles. Então, gente, são muitos emaranhados. Esse espírito, como eu falei para vocês, as minhas constelações são diferentes, tem um enfoque espiritual. Esse espírito tem ódio aqui e gera raiva. E tudo isso é energia saturada e isso cai sobre os descendentes. Então a gente começa com 4, 5, 6 gerações de pessoas morrendo de câncer. Por exemplo, minha família tinha isso. Até que surge um buscador que vai olhar para tudo isso, dá lugar para todo mundo, principalmente para esse, o lugar dele, os direitos dele, dá o sobrenome, dá lugar para esse como primeiro marido dela. E aí a gente vai colocando em ordem. E a partir do momento que vai curando tudo isso, o sintoma se sente obrigado a sair do campo. E existe um comando que eu uso na parte de sintomas, né? Nas minhas constelações. Por sinal, gente, esse livrinho aqui que eu escrevi está em todas as livrarias online do Brasil. Autoconstelação Familiar, uma jornada para a cura da alma. Tem mais de 100 autoconstelações para você fazer em casa, sozinho, tá? E tem também decretos com constelação dos mestres ascensos. Mas ele tem autoconstelação aqui para o câncer e tem autoconstelação aqui para doenças que se repetem. São bem interessantes, tá, gente? E aí, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu vou entrar com frases, meus ancestrais, eu vejo vocês. Eu sinto muito pelo destino de vocês. Eu dou lugar a todos os excluídos. Eu dou lugar a todos os filhos bastardos. Eu dou lugar a todos que não tiveram direito de amar. Eu dou lugar a todos os amores interrompidos. E a gente vai entrando com esse monte de frase. E conforme vai fazendo isso, gente, vai trazendo cura para esse sistema, né? Porque esse também tinha raiva desse, porque sabia da história. Pô, eu casei com a minha mulher, mas ela não foi minha primeira. Gente, lá atrás, gente, eu não tô falando de agora. Eu tô falando de 100 anos, 200 anos atrás. Era assim. A mulher tinha que casar virgem. Hoje que nós somos beneficiados de isso não acontecer. E mesmo assim, tem homem que não gosta. De saber que a mulher dele, de repente, teve muitas pessoas. O homem não gosta. E para o próximo programa eu trago para vocês a questão das divórcio energético, limpeza de fragmentos de alma, fractais, que é importante. Porque quando a gente se relaciona com várias pessoas, a gente carrega esses restos na gente. E aí a gente não dá certo com ninguém. E esses restos podem entrar no corpo da pessoa como saúde. Então, a partir do momento que eu dou lugar para todo mundo, reconheço, eu posso assumir o meu lugar e falar as frases que falarei. Sintoma, eu vejo você, eu não preciso mais de você, todos foram vistos, todos fazem parte, eu descrio, desprogramo, desmaterializo todos esses sentimentos. Eu desprogramo todas essas desarmonias sistêmicas causadas pelas exclusões da minha família. Todos têm lugar, todos fazem parte. E aí, conforme eu faço isso, todos eles vão tendo o seu lugar, todos eles vão sendo reconhecidos, todos eles vão organizando mesmo, gente. E toda aquela carga que ela carregava em prol de muitos, ela solta. A leucemia, segundo a linguagem do corpo, né? Eu dei um exemplo aqui, mas a leucemia, segundo a linguagem do corpo, é um excesso de mulher na vida da pessoa. Geralmente é a mãe. Então, provavelmente, nós temos aqui essa mãe que não permite também com que ela tenha acesso ao pai. E a gente vai olhar esse âmbito total. Por isso que as minhas constelações são diferentes, porque no começo eu faço uma entrevista e com a linguagem do corpo eu já sei qual que é o problema que a pessoa tem. E coloco as peças corretas dentro do campo. E isso dá muito resultado. O resultado que isso tem é muito grande.
mas trazendo essa consciência ao ponto que falar, eu te desintegro, te retiro, te desprogramo da minha vida, isso aqui cai e sai do campo. E aí ela pode manifestar cura. E é uma cura que os médicos não entendem. Eu falo isso para vocês porque eu tinha nódulos, tumores, não tenho mais. Eu tinha um Hashimoto, hipotiroidismo Hashimoto, era impossível emagrecer. E vocês estão acompanhando aqui pela Astral TV que cada mês eu tô mais magra. É possível. Tudo é possível aquele que crê, né? Então é possível. E olhar para tudo isso com muito respeito, olhar para tudo isso com muita gratidão. E quando a gente faz isso, as coisas fluem, né? E espero que possa ter mostrado mais ou menos como funciona uma desarmonia sistêmica de ordem de cura. E para a semana que vem vamos fazer o divórcio energético, que eu acho que vai ser muito legal e vocês vão gostar. E uma das coisas muito interessantes para trazer para vocês, que esta semana, né, temos constelação familiar sistêmica nas terças e na quinta, e que nós também, nesta semana, teremos o tratamento social. Então, se você quiser participar, entre em contato no @Daniela Pires Consteladora ou através do WhatsApp que aparece na tela. E até semana que vem. Um abraço para vocês, um bom fim de dia.